Um motoboy me entregou um lanche num sábado à noite, olhou para dentro da minha casa e sussurrou: "Sai daqui hoje, moço." Aí ele montou na moto e saiu cantando pneu, como se tivesse medo de ficar mais um segundo na minha frente. Eu fiquei parado na porta, com a sacola quente na mão, rindo. Achei que era brincadeira, ou que o cara tinha cheirado alguma coisa. Eu ri por umas boas horas. Parei de rir às 3 da manhã, quando entendi o que ele tinha visto. Mas deixa eu voltar para o começo, porque os detalhes importam. Era um sábado comum. Eu tinha acabado de me mudar para uma casa alugada, dessas geminadas de vila, daquele tipo antigo, com um corredorzinho na lateral e o muro alto. Estava sozinho, cansado das caixas, sem vontade de cozinhar. Pedi um hambúrguer pelo aplicativo. Coisa de 40 minutos. Quando a campainha tocou, eu abri a porta já com o dinheiro do gorjeta na mão. O motoboy era um rapaz jovem, capacete na cabeça, e ele estava suando muito. Não o suor de quem pedalou. Era outro tipo de suor. Ele me entregou a sacola com a mão tremendo um pouco. E aí ele fez uma coisa estranha. Em vez de ir embora, ele esticou o pescoço e olhou para dentro de casa, por cima do meu ombro. Olhou demorado. O rosto dele mudou. E foi aí que ele falou baixinho, quase sem mexer a boca: "Sai daqui hoje, moço. Não dorme aqui." Eu perguntei: "Como assim?" Ele só balançou a cabeça, falou "desculpa" e foi embora rápido. Sumiu na esquina. Olha, eu sou cético. Achei 1000 explicações. Cara doidão, trote, pegadinha de mudança. Comi meu lanche vendo série, ri da situação e por volta da meia-noite fui deitar. A casa nova ainda cheirava a tinta. Tudo normal. Só que tem uma coisa que o cansaço esconde. Quando você se muda para um lugar, seu cérebro ainda não conhece os sons daquela casa. Tudo é estranho. Então tudo parece nada. Por isso, quando começou um arranhado leve vindo do corredor lateral, eu não dei bola. Casa velha, vento, gato do vizinho. Virei para o outro lado. Aí o arranhado parou. E começou outra coisa. Um som baixo, ritmado, que eu levei um tempo para reconhecer. Era alguém testando a janela dos fundos, devagar, com paciência, sem pressa nenhuma. E é a falta de pressa que assusta. Eu sentei na cama, o coração disparou. E foi nesse momento, no escuro, que a frase do motoboy voltou inteira na minha cabeça: "Sai daqui hoje!" Ele não estava me ameaçando, ele estava me avisando. Liguei para a polícia sem acender a luz, falando o mais baixo que dava. Enquanto eu esperava, fiquei pensando: o que aquele rapaz tinha visto da porta em 3 segundos que eu não tinha percebido em um dia inteiro morando ali? A polícia chegou em uns 15 minutos que pareceram 15 anos. E foi aí que eu descobri. No corredor lateral da casa, aquele que dava para ver da porta da frente, tinha uma marca. Um símbolo riscado com giz no muro, baixinho, perto do chão. Daqueles que ninguém repara. O policial olhou para aquilo e o rosto dele fechou. Ele me explicou que certos grupos marcam casas que estão na mira. Casa vazia, morador novo, sozinho, sem cachorro, sem alarme. Um aviso silencioso entre eles de que aquele lugar era um alvo fácil para aquela noite. O motoboy, da porta, tinha visto a marca. Ele conhecia o código. Por isso suava, por isso tremia. Ele sabia que aquela casa ia ser visitada e arriscou o próprio pescoço para me avisar, sem se entregar. Aquele arranhado no corredor era alguém conferindo a marca. A janela dos fundos era o teste para ver se eu estava ali e se valia a pena. Eu não dormi naquela casa. Não dormi mais nenhuma noite. Devolvi as chaves na segunda-feira e até hoje, toda vez que um motoboy me entrega um lanche, eu olho para a cara dele com atenção. Porque eu aprendi uma coisa naquela noite: às vezes o estranho que te assusta é justamente a pessoa tentando te salvar. E o perigo de verdade é aquele que estava ali o dia inteiro, calado, esperando, e você não viu. Você teria saído de casa só por causa de um sussurro? Me conta nos comentários o que você teria feito. E se essa história te arrepiou,
Se inscreve no Diário Rabiscado, que tem causo novo toda semana.